A paz do Senhor Jesus, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estava aqui falando com o Senhor, né, antes de começar a gravação. E é estranho, né, irmãos, porque na verdade eu tô aqui gravando sozinha, né? Mas eu sei que esses vídeos vai chegar a muitas irmãs, né? Receba junto com esse vídeo o meu abraço, viu? Meu carinho, minhas orações, tá bom? Mas para mim que tô gravando aqui sozinha, às vezes dá um negócio, sabe? Mas eu sei que não estou só, né? Estou rodeado com os anjos do Senhor e o Espírito Santo aqui também conosco. Mas não é fácil, viu, irmãos? E esse estudo aqui em particular, eu tô sentindo uma resistência, sabe? Uns negócios aqui que só quem prega, quem ensina, sabe, né? Sente, né? Uma dificuldade, assim, de você vir e fazer, né? Você não fica muito animada, você sente como se fosse um desânimo, sabe? Coisas assim que você tem que vencer. Isso já faz parte, né, da batalha espiritual que eu sei. E tudo que a gente tem que fazer nesses casos é romper. É romper, é falar, não, eu vou assim mesmo, e daqui a pouco vocês vão ver, já vai estar deslanchando aqui, mas a gente sente essa resistência, né? Por isso estejam orando pelas nossas vidas, para que toda resistência, né, todo levante contra esse estudo, principalmente esse estudo de batalha espiritual, caia por terra, em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos orar e vamos começar o estudo de hoje. Amado Espírito Santo de Deus, eu te agradeço, Senhor, porque estou aqui em tua presença. Já pude estar ali no círculo de oração com as tuas filhas, Senhor, ouvindo a tua palavra, o Senhor testificando tudo que o Senhor está fazendo no meio de nós, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem me colocado aqui, Senhor, para levar, Senhor, esse estudo às tuas filhas e tem me capacitado para isso. Mas continuo te pedindo, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sobre a minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, que toda resistência maligna caia por terra. Senhor, seja altivez, soberba, ambição, Senhor, qualquer sentimento contrário à tua vontade, intimidação, medo, vergonha, Senhor, não importa, Senhor, se é o orgulho lá em cima ou se é o abatimento lá embaixo, não importa, Senhor, eu não quero, Senhor, em nome de Jesus, nenhum tipo de interferência agora, Senhor, eu só quero abrir a minha boca, Senhor, e ser um instrumento da tua parte, Senhor, para com a vida das tuas filhas, e deste mesmo modo, Senhor, eu te peço que os teus anjos estejam trabalhando, Senhor, para que essa gravação flua, para que os ruídos cessem, Senhor, e para que esse vídeo chegue, Senhor, à vida das tuas filhas, Pai, em nome de Jesus, amém. Minhas amadas, hoje a gente ainda não vai pegar aquele tema de batalha espiritual assim bem pesadão mesmo, né, onde a gente coloca nomes aí nos principados, potestade e tal, porque o Senhor ele me deu esse ensino para hoje, né? Na verdade, as irmãs ali do residencial, né, a gente foi ali pregar a palavra no domingo, e o Senhor tinha me despertado na madrugada com esse estudo, ia ser a pregação, e deslanchou ali para mim, né? Aí o Senhor falou, vai ser esse o próximo estudo. Porém, depois me deu aquele branco, irmãs. Deu aquele branco, eu só tinha João 10:10 na cabeça. E eu falei, Senhor, vou confiar que lá na hora, né, que eu pegar o microfone, o Senhor vai abrir aí a revelação para mim novamente e vai me trazer. Então, ali na pregação, ali no residencial, eu já trouxe, né, o que vai ser o estudo hoje, mas o bom do estudo é que a gente pode fazer ele com mais calma, né? E a gente pode aí aproveitar um pouquinho mais. Você pode voltar os vídeos aí, ir para frente, para trás, enfim, né? Você pode anotar. Então, eu creio que vai ser bênção. Foi bênção como forma de pregação lá, né? De ministração, e vai ser bênção aqui como forma de estudo, tá, minhas amadas? Por quê? Porque lá no primeiro estudo sobre batalha espiritual, a gente entendeu que a batalha espiritual mesmo, ela já acontece agora, está acontecendo aí, né, em níveis de uma forma invisível que a gente não entende, e mesmo que você não esteja passando, não esteja vendo, né, espíritos, demônios e não sei o que, está acontecendo. E de fato, né, o que nós vamos entender hoje realmente é que a partir desde quando nós nascemos, né, nós somos gerados ali no ventre da nossa mãe e vamos nascer ali, enfim, e aí tudo que vai acontecer até a nossa conversão, da nossa conversão até a nossa maturidade espiritual, da nossa maturidade até a gente pegar autoridade mesmo contra, né,
todas as potestades aí. Então, vai sempre ter algo, uma guerra, né? Acerca, para quê? Para que a gente não acesse isso, para que a gente não tenha acesso ao conhecimento dessas coisas. Então, vou deslanchar aqui, as irmãs vão entender bem o que eu estou falando, tá? João 10:10, irmãs, é um versículo muito conhecido, né? João 10:10 é muito conhecido e diz assim: o ladrão. João 10:10, né? Muito conhecido, vai dizer o seguinte: o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eita glória! E é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa vida abundante que o ladrão não quer que nós tenhamos, por isso que ele veio roubar, matar e destruir exatamente essa vida que o Senhor quer nos dar. Né? Então o tema de hoje vai ser Estamos em Guerra, né? / vida abundante, porque você vai entender que, obviamente, o inimigo das nossas almas não quer que você tenha uma vida abundante, e isso desde o seu nascimento, tá? As palavras-chave são conheça, creia e conquiste, viu? E eu ainda colocaria mais uma aqui, resista, tá? Porque de tudo aqui a gente vai entender como a gente precisa, como foi falado no estudo anterior, resistir, né? Então vamos lá. Bom, primeiramente, o que seria essa vida abundante? A gente vai falar muito aqui do que o ladrão veio, né? Roubar, matar e destruir, mas o que seria essa vida abundante que o Senhor Jesus tem para as nossas vidas, né? A vida abundante de que Jesus vai falar, ela vai muito além, inclui também, é claro, né? Riqueza, inclui. Mas ela vai muito além disso, ela vai muito além de riqueza, conforto ou ausência de problemas. No contexto, né, desse capítulo, ela significa uma vida plena em comunhão com Deus, ter a plenitude da vida de Deus em você, né, em todas as áreas da sua vida. E isso inclui conhecer e seguir Jesus, né, o bom pastor, ouvindo sua voz e confiando nele, ter paz e esperança, mesmo em meio às dificuldades, irmãs. Então é incrível como nós cristãos, né, muitas das vezes pode estar caindo o mundo, mas no nosso coração a gente tem aquela tranquilidade para saber justamente o que fazer, né? A gente não sai tudo desesperado por aí não, irmãs. Em nome de Jesus, quem tem essa vida abundante, ela tem paz, ela tem esperança, viu? Ainda que tudo em volta fale o contrário. Receber perdão e uma nova vida, né? Deixando para trás a culpa do pecado, as mazelas do pecado, todas as consequências, enfim, a gente vai falar disso aqui durante o estudo. Experimentar o amor e o cuidado de Deus diariamente, né? Experimentar essa sensação de ser filha do Rei dos Reis, de saber de onde você veio, porque nós pertencemos ao reino de Deus, nós somos embaixadores de um reino de Deus. Os projetos de Deus para nossas vidas e através das nossas vidas, ela é respaldada, ou seja, ela tem um sustento que vem direto do reino de Deus. Se nós estivermos ali, irmãs, seguindo os projetos, os planos de Deus para as nossas vidas, você pode ter certeza, o reino de Deus vai financiar aí tudo para que esse projeto que o Senhor depositou nas suas mãos, confiou a você, ele se cumpra, viu? Esses dias mesmo meu filho estava todo inseguro, falando, ai mãe, eu não dou conta, não sei o que. Eu falei, você dá. Por quê? Tudo que o Senhor nos confia, ele também nos dá recurso para isso. Ele vai dar o Espírito Santo, a unção, os anjos trabalhando em nosso favor, sabedoria, discernimento, basta que a gente busque também. Não adianta a gente pegar lá alguma responsabilidade com as nossas mãos e não buscar, não orar, não jejuar, não ter acesso aos recursos que o Senhor nos disponibiliza. Então, entenda isso aqui logo de cara. Tudo o que o Senhor confiar em tuas mãos, Ele te dá condições para você fazer. Ele te dá recurso para isso, viu? Agora, aí que tá, né? Aí que tá. Às vezes a gente pega algumas coisas para fazer que não é Deus que nos confiou, não foi Deus que nos deu. Aí a gente tá enrolado, né? Aí é onde a gente se embaraça todinho, tá bom?
ter propósito, né? Essa vida abundante com o Senhor é justamente isso, é ter propósito, viver de acordo com a vontade de Deus. Então, irmãos, uma vida abundante é você conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida e viver ela. Assim você vai ver que você se sente plena, você se sente realizada, né? Agora, às vezes, muitas das vezes, como eu acabei de falar aqui, a gente pega um monte de outras coisas para fazer e aquilo não nos preenche. Porque muitas das vezes a gente pegou por quê? Porque a gente não soube dizer um não, porque quis agradar fulano ou ciclano, ou porque acha que precisa fazer isso, porque... E não é assim que funciona. E aí dessa forma a gente vai se sentindo acarretada, né, atordoada, sobrecarregada, né? A gente se sobrecarrega de afazeres e já já a gente vai falar inclusive sobre isso. E a esperança da vida eterna, irmãos, isso daqui já vale por tudo, né? Porque a gente sabe que o medo da morte é o que leva muitos aí, a gente estudando inclusive no nosso estudo teórico em Gênesis, né? O medo da morte, né, é que ocasiona tantas outras tragédias, porque o ser humano fica tanto medo de morrer que ele é capaz de matar para isso, né? Então, enfim, e nós que temos a esperança da vida eterna, eu não sei você, mas eu não tenho medo de morrer. Se o Senhor Jesus me chamar hoje, eu estou pronto, estou preparado, né? A gente, claro, a gente ora pelos nossos filhos, para quem vai ficar, mas eu acredito firmemente que assim como eu, você também, que está ali firme no Senhor, não tem medo da morte, você tem certeza, plena certeza da sua vida eterna. E isso aqui, irmãos, não tem preço, não tem preço você descansar o seu coração, saber que se de repente você dormir e não acordar amanhã porque o Senhor quis te levar, tá bom, Senhor, amém, glória a Deus e pronto, acabou, né? E é isso, irmãos, tá? Só que aí o que acontece? A gente tem que notar aqui que Jesus, ele não vai prometer uma vida sem sofrimento, né? Os próprios discípulos ali enfrentaram perseguições e dificuldade. A abundância, então, aqui na verdade está falando o quê? Na qualidade de vida que nós temos com Deus e não na quantidade de bens ou na ausência de problemas. Justamente por quê? Porque a gente sabe que a gente está aqui, né? Nessa batalha espiritual constante. O inimigo vai sempre levantar alguma situação para querer tirar a nossa paz. Então, estamos cercados de outras pessoas que podem ser instrumentos do inimigo, situações diversas acontecendo por toda parte. Então, obviamente que uma vida abundante não nos ausenta os problemas, mas nos dá paz para resolvê-los, né? Nos dá sabedoria para ganharmos experiência, autoridade na medida que a gente vai resolvendo, na medida que a gente vai vencendo. Irmãs, tenham em mente o seguinte: se há uma batalha espiritual, é porque há algo ali a ser conquistado, há uma vitória, há uma bênção. E o inimigo não quer que você tenha acesso a ela, entendeu? Então eu sempre falo, quando o inimigo ele vem contra a minha vida por algum motivo, eu já sei que tem uma vitória ali na frente. É por isso que eu persevero, é por isso que eu busco ao Senhor e falo, Senhor, me ajuda a vencer, porque eu sei que tem algo ali a ser conquistado. Né? Então, para quem busca viver essa vida abundante, a Bíblia aponta para um relacionamento contínuo com Cristo. Confiar nele, obedecer seus ensinamentos, orar, estudar as Escrituras e permanecer firme na fé. Em resumo, né, que é só um resuminho aqui desse João 10:10, a vida abundante é uma vida plena, é uma vida totalmente preenchida, né? Por quê? Porque está ligada à pessoa de Jesus, ao propósito de Jesus nas nossas vidas. É uma vida cheia da presença, do cuidado, da paz e da esperança que só Jesus pode nos dar. A gente vai falar aqui, por exemplo, também de enfermidade, prosperidade, mas são coisas que nosso Jesus já conquistou na cruz por nós. E aí a gente vai entender por que muitas das vezes nós vivemos enfermos, muitas das vezes nós vivemos endividados. Entenda, minha amada, você está numa guerra espiritual e o inimigo não quer que você tenha essa vida abundante. Então é por isso que João 10:10 vai trazer justamente o quê? Esse contraste, né? De tudo que o ladrão vem fazer para o que nós temos a ganhar, a conquistar, que é essa vida plena, amém? Então vamos lá. De primeira mão aqui, eu coloquei, né, nas minhas anotações, matar o que você é em Cristo.
O que você é em Cristo em primeiro lugar? Aqui mais para trás, aqui mais para frente, na verdade, ontem, né, eu preparando esse estudo, vou até mostrar aqui para vocês, ó. O Senhor me deu alguns pontos e eu achei interessante, por isso que eu não gravei ontem, porque eu gosto muito de tomar para mim, né, de absorver, de aprender, de pegar para mim, né, tudo o que o Senhor quer me oferecer, quer me dar. E o Senhor, eu ouvi numa outra ministração, e ele falando assim, escreva, né, leia Efésios, que eu amo ler Efésios, né, se deixar, Efésios é uma carta de Paulo que você tem que ler, pelo menos uma vez no dia. Ele só tem 6 capítulos só, é pouquinho, então dá para você ler várias vezes. Então ele falava assim, leia Efésios e encontre lá quem eu sou em Cristo, o que eu tenho em Cristo e o que eu posso em Cristo. E eu anotei aqui, irmãs, ó, quem eu sou, o que eu tenho e o que eu posso. E foi interessante porque era justamente o que eu tinha para ensinar hoje, sobre o que o inimigo veio roubar, matar e destruir. Aí eu falei, não, vou fazer isso aqui primeiro, amanhã eu gravo. Né? Então o Senhor, ele é poderoso e ele sabe de todas as coisas. Então, depois eu vou dar uma lida aqui nas minhas anotações, né, do que eu coloquei, eu li o livro de Efésios e de outras passagens da Bíblia que eu também me lembrei, né, e coloquei aqui quem eu sou em Cristo Jesus. Eu falo para você, viu, faça isso. Se você puder, leia o livro de Efésios, ou então na palavra de Deus, tudo que você se lembra aí, do que a palavra diz que você é, que você tem e que você pode. É claro que aqui eu vou dar tudo que eu anotei, depois vou jogar lá no grupo, e aí você também pode, obviamente, pegar tudo ali, porque aquilo lá, isso aqui não diz respeito a mim, isso aqui diz respeito a nós, né? Aí você já vai entender. Então eu achei muito interessante, porque bateu exatamente com o nosso estudo. E quem estava lá no residencial vai confirmar que nós falamos sobre isso. Então, o que o inimigo veio? Matar o que você é em Cristo. E primeiramente de tudo, nós somos salvos em Cristo. Mas nós não somos salvos desde sempre, né? Então eu coloquei aqui desde o meu nascimento até a minha conversão, né? Então a nossa primeira guerra, a primeira batalha espiritual, ela vai acontecer de fato desde o seu nascimento físico, né, que você nasce ali como um bebê. Por quê? Porque nós já nascemos, irmãos, condenados, né? Nós sabemos disso. Nós nascemos condenados a morrer pelo pecado se nós não nos arrependemos e confessarmos, né, a Jesus como Salvador. Em algum momento das nossas vidas, a própria palavra diz que já está condenado, né? Quem não crê em Jesus e não confessa o seu nome já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está. Então a primeira batalha espiritual aqui, e inclusive mais para frente aqui a gente vai falar sobre a parábola do semeador, e você vai ver que se tem uma batalha que o crente ele enfrenta a vida toda, ela está inserida aqui na parábola do semeador. Por quê? Porque cada fase da nossa vida, irmãs, a gente vai avançando através do conhecimento da palavra, do conhecimento de quem é Deus, do conhecimento de quem nós somos, do que nós temos, do que nós podemos. E isso, ela vem através da palavra. E a parábola do semeador vai falar justamente o quê? Sobre o roubo deste conhecimento. Então já já a gente vai falar sobre isso. Então é exatamente isso. Então quando eu nasço, né, bebezinho, e vou criança e adolescente e tal, o inimigo ele vai fazer de tudo para quê? Para que a palavra de Deus, a palavra da salvação, né, o evangelho de Jesus, as boas novas de que Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados, não chegue até nós. E se chegar, vai ter toda aquela questão ali da parábola do semeador mesmo. Ele vai fazer com que não entre no nosso coração a palavra, não faça efeito. E a palavra de Deus fala que nos últimos dias, né, o engano, né, o espírito de engano estaria operando. Nos últimos dias também, o Deus desse século cegaria o entendimento das pessoas. Então nós vemos, por exemplo, como hoje em dia está muito mais difícil ganhar uma alma, né, para o Senhor. E eu falo isso assim, de ganhar a alma mesmo, de converter, porque a gente vê muitas igrejas, megas igrejas cheias, lotadas, irmãs. E isso não quer dizer, né, que elas realmente estão convertidas, né, que elas teve aquele encontro com Jesus.
Então, a primeira batalha espiritual é para que você não se converta, para que você não houvesse se convertido. Mas maravilha, você se converteu. E aí, a partir de agora, você entra num processo de santificação, de purificação dos seus pecados, não é isso? O Senhor começa, dependendo da idade que você se converteu, o tanto de coisa que você fez, né, para trás, nós temos aquilo lá que nós nos transformamos numa nova criatura, mas dependendo dos graus dos seus pecados, das consequências que eles veem, né? Por exemplo, um assassino. Ele foi assassino, matou não sei quantas pessoas. Ele se converte. Glória a Deus por isso. Se ele morrer ali, ele vai ser salvo. Porém, aqui na terra, ele vai ter que confessar às autoridades, né, devidas os seus assassinatos para que ele venha pagar por isso. Tá entendendo, irmãos? Então, assim, dependendo da idade que você aceitou Jesus, se converteu e do histórico anterior a isso, você vai passar ali por um processo de santificação e agora o próximo passo que também é de libertação. Então eu coloquei aqui também que ele veio matar o que você é em Cristo, ou seja, salvo, mas ele também vai roubar, vai querer roubar o que você tem em Cristo. O que nós temos em Cristo? Uma herança, né? Jesus é a nossa herança e tudo aquilo que ele conquistou na cruz para as nossas vidas é nosso por direito, né? De agora nós somos filhos de Deus e temos direito, né, de conquistar tudo aquilo que ele morreu na cruz para nos dar. E aí eu coloquei aqui o novo nascimento. Então, lá na primeira parte a gente estava falando de um bebê que nasce fisicamente e ele vai crescendo tal, até que chega ao conhecimento de que precisa aceitar Jesus, rompe, já venceu essa primeira batalha, né? Olha que vitória, irmãs, para você ver, não existe batalha sem vitória. Olha a vitória quando uma pessoa aceita Jesus, se converte, ela chega à salvação. Mas olha a batalha travada para que a palavra de Deus não chegue ao coração dela, né? E aí agora, quando nós somos novos nascidos em Cristo, né? Só temos esse novo nascimento no Espírito, aí agora a gente também precisa passar por um outro processo, como eu falei aqui, o processo de libertação também. Por quê? É aquilo que foi falado. Muitas das vezes, dependendo dos graus dos seus pecados lá de trás, não vai bastar você só confessá-los, né? Vai haver aí algumas consequências, dependendo do que você fez, né? Ah, eu roubei. O que foi que o Zaqueu fez? Ele roubou, ele foi lá e ele devolveu o que ele roubou. Tá entendendo, irmãs? Então, assim, é necessário a gente passar por alguns processos. E muitas das vezes, essa herança que nós temos, né, de herdar essa vida abundante no Senhor, a gente vê ela meio travada. Você vê assim que parece, nossa, mas eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu oro, mas eu não avanço nessa área. Nossa, mas essa minha área da minha saúde minha saúde é frágil e não sei o quê. E aí, por que você não está avançando? Como eu preguei ali no residencial, né? Você é salvo, não é? Você tem certeza da sua salvação? Tem. Por quê? Pela fé. A única coisa que justifica a sua salvação é a sua fé. Nesse momento, você tem certeza da sua salvação e você é salvo. Mas o mesmo Deus que te salvou, ele também levou a sua enfermidade. Então, por que você está doente? Se você tem certeza da sua salvação, você também não deveria ter certeza da sua cura? Você tem certeza da sua salvação, você também não deveria ter certeza da sua prosperidade, e ter uma vida próspera também não só fala só de riqueza, né? Fala de poder aproveitar tudo que você tem. Então, para pensar. O mesmo Deus que me salvou, a mesma obra de salvação ali na cruz, é a mesma obra que me dá tantas heranças no Senhor. E por que eu não tenho acesso a elas? Primeiro, por falta de conhecimento, tá? Então, outra coisa que o inimigo vai querer fazer é roubar o seu conhecimento do que você tem direito no Senhor. Eu tenho direito à cura, eu tenho direito a uma vida abundante, eu tenho direito a prosperar, sim, no reino de Deus para cumprir os propósitos que Ele tem para a minha vida. Eu tenho direito à paz no meu lar. Eu tenho direito.
ao alimento de cada dia, eu tenho direito a servir ao Senhor, ao reino de Deus, a exercer os dons, eu tenho, tudo isso eu herdei, a gente vai ver aqui mais para frente, quando eu ler aqui o que eu tenho em Cristo, né? Então, são coisas que eu tenho, mas eu não acesso. Por quê? Por falta de conhecimento naquilo que eu tenho. Se você pode ter uma herança, irmão, você pode ter uma herança, você ganhou uma mansão, mas você não sabe, e aí? A mansão tá lá, você tá aí morando de aluguel, por quê? Porque você não sabe. Então a primeira coisa é ter conhecimento. Então Satanás ele vai sempre bater nessa tecla de nos impedir de conhecer, né? De conhecer e prosseguir em conhecer. Então eu coloquei aqui, né? Que ele vem tentar roubar o que você tem em Cristo. E através do processo de libertação, né? Porque, irmãs, o inimigo ele tem legalidade, direito legal, o mundo espiritual ele dá direito legal ao inimigo de pegar o que você tem, roubar, aprisionar, né? Deixar ali travado por conta dos seus pecados cometidos anteriormente. Mas quando você os confessa e deixa, e você começa a tomar posse daquilo, você começa a tirar das mãos do inimigo o que te pertence. Tá entendendo, irmãs? Eu tenho vivido isso na minha vida. Eu tenho falado com o Senhor tem me revelado em cada área da minha vida por que eu não estou avançando aqui e ali. E eu tenho visto, minhas amadas irmãs, as áreas da minha vida, todas elas, progredir e prosperar através dessa área da libertação, que é uma coisa que a gente vai estudar somente sobre isso, ela está dentro da batalha espiritual, dentro desse tema. Mas é uma área que não se fala. Por que será que não se fala, né? Porque o inimigo não quer que você tenha o conhecimento de que você precisa ser liberto. Você precisa ser liberto, você sabia disso? Nós, quando a gente for falar sobre isso, a gente vai ver que a Bíblia também fala sobre que Jesus veio livrar os cativos. O que a gente precisa entender aqui é justamente isso, que você precisa ter conhecimento disso. Então, na aula de libertação, esteja aqui para você entender como é esse processo. Como que você vai desamarrar as certas áreas da sua vida que está ali amarrada, que não vai para frente. A sua cura, minha amada, a sua cura. Contei ali muito rapidamente, né, um testemunho de como na Santa Ceia, o Senhor ele me chamou a atenção, porque eu estava muito enferma naquele mês, passei um mês enferma, e quando eu fui para a Santa Ceia, eu questionei ao Senhor, né, falei, Senhor, mas por que eu não tô sendo curada, né, tal? E o Senhor, ali mesmo na Santa Ceia, ele começou a ministrar o meu coração. E ele falou assim, ele já estava ministrando no meu coração durante todo aquele dia que eu estava com aquele questionamento, né? Eu vou falando com o Senhor, vou questionando, né? E o Senhor, ele vai me esclarecendo. Isso é maravilhoso. E naqueles dias, eu tinha comprado um brinquedo muito caro para meu filho. Muito caro mesmo. E meu filho, ele brincou no primeiro, segundo dia, depois ele largou de mão. Aí, o Senhor tinha colocado no meu coração a seguinte questão, né? Falou, filha, você viu o preço caro que você pagou e o seu filho não está desfrutando daquilo que você pagou tão caro? Não é triste? Aí eu falei, nossa, é verdade, Jesus. Eu fico mó chateada, né, de ver lá ó, o brinquedo tão caro e ele não está desfrutando. Aí ele falou para mim, e como você acha que eu me sinto? Eu paguei um preço tão caro, tão alto, e vocês não desfrutam disso. E aí na Santa Ceia o Senhor terminou de trazer a revelação ali, né? Aonde a gente, na Santa Ceia, a gente lê aquele versículo que fala assim, examinai o homem a si mesmo. E o Senhor ficava trazendo esse versículo, examinai o homem a si mesmo. E eu fiquei falando, será que é porque eu estou em pecado? Aí fiquei procurando, né, se eu tinha cometido algum pecado ali que eu não tinha confessado, enfim. E o Senhor falou, examinai o homem a si mesmo. Tem tudo, examina se você está vivendo a vida abundante que eu morri na cruz para você viver. Examina se você está vivendo em novidade de vida. Examina se você está desfrutando daquilo que eu paguei um preço tão caro. E aí eu falei, Senhor, realmente eu não estou desfrutando.
E aí, irmãs, eu vi que o problema jamais vai estar no Senhor. A obra dele foi completa e perfeita. Eu vi que o problema estava em mim. Eu falei, Senhor, eu quero desfrutar. Se o Senhor morreu na cruz para me curar, eu desfruto nessa noite. Eu te peço perdão se é a minha incredulidade, eu te peço perdão por não estar desfrutando da cura que o Senhor disponibilizou para mim naquele preço tão alto que o Senhor pagou. E naquele momento, irmãs, fazendo essa oração, olha que poderoso, eu saí daquela Santa Ceia curada. Curada. Irmãs, como é precioso a revelação da palavra de Deus nas nossas vidas. É por isso que o inimigo não quer que a gente tenha acesso à revelação. É por isso que esse vídeo, ele tem tanta dificuldade de você parar para assistir. É tanta coisa, é filho, é janta, é trabalho, porque ele não quer que você tenha acesso a essa informação. Ele não quer que você pare e leia a Bíblia degustando, com revelação sobre a leitura. Tá entendendo, minhas amadas? Então ele veio aqui também roubar a nossa herança, roubar, fazer com que nós não desfrutemos daquilo que Jesus pagou tão caro para que nós venhamos desfrutar. E a próxima aqui, ele veio destruir o que você pode em Cristo. E aqui está falando de autoridade. Nós podemos desfazer todas as obras do maligno, porque foi para isso que o Filho de Deus se manifestou e continua se manifestando através de nós, que somos, estamos nos tornando a sua imagem e semelhança, e somos um com Ele. A palavra diz, somos um com Ele em espírito. Então nós podemos desfazer as obras do maligno. E você acha que ele quer que você saiba disso, minha amada? Você acha que ele quer que você tenha essa autoridade, que você exerça essa autoridade? Aí que vem a próxima parte. Quando ele vê que você está tendo conhecimento disso, ele vai querer o quê? Distorcer a sua identidade. Ele vai querer, realmente é onde a gente enfrenta batalhas aí de repente, de até tentações, tentando, é por isso que a gente tem que vigiar e orar, né? Vigiar, porque o inimigo ele vai querer tirar a sua autoridade, tentando manchar ali a sua identidade. E se ele conseguir isso, irmãs, aí ele venceu a guerra, ele venceu a batalha, porque daí para frente é só para trás. Se nós perdemos essa autoridade que chegamos com tanto esforço até aqui, aí a gente vai regredindo. Muitas pessoas, né, que perderam a sua autoridade. Você não chegou até aqui em vão. Minhas irmãs, para mim chegar até aqui, eu sei as batalhas que eu enfrentei. E se eu, de repente, aqui, né, me deixo enganar, me deixo levar, me deixo iludir pelo inimigo, seja qual for a artimanha, eu vou estar entregando a minha autoridade para ele. E olha a arruaça que ele não vai fazer. Vai tentar destruir toda a minha família, tudo que eu conquistei até aqui. Tá entendendo, minhas amadas? Então, a autoridade é o último nível, né? E aí depois a gente vai agora conhecer nos próximos estudos sobre o que nós temos autoridade, né? Mas a autoridade é o último nível da batalha espiritual, porque ele vai querer tirar isso de você. Não deixa, não permita, não troque isso por nada, viu, minhas amadas? E outra coisa, posicionamento. Porque a autoridade ela vem com a maturidade, né? E aí a partir da minha maturidade, eu vou adquirindo autoridade sobre cada um desses processos que eu vou vencendo, cada um desses inimigos que eu vou vencendo, essas batalhas que eu vou vencendo. Eu vou tendo autoridade naquilo que eu venci, para me poder falar tudo que eu falo aqui. Eu tenho autoridade para falar isso, por quê? Porque eu passei por isso. Então, para um médico ter a autoridade de falar sobre medicina, ele teve que passar por todo aquele processo de estudar, de realizar ali os feitos de médico, as realizações de médico, tá entendendo? Então, para você ter uma autoridade sobre alguma coisa, você precisa passar e vencer aquilo. Então, a partir da minha maturidade, eu vou adquirindo autoridade sobre cada um desses processos que eu venço e preciso me posicionar em cada um desses níveis. Posicionamento é outro lugar que o diabo vai tentar te tirar. E isso daqui é em qualquer área da sua vida. Você como mãe,
você tem que se posicionar como mãe, ter a autoridade de mãe, a autoridade ali, você é uma intercessora, o Senhor te colocou ali, fique naquela posição como um casal. Irmãos, o diabo está entrando com tudo nas famílias porque o casal não está se posicionando, até mesmo nos seus momentos de intimidade, está deixando, é canseira, é cansaço, enfim, é tanta coisa. Aí você sai daquela posição, né, de estar ali juntos como casal. Estar juntos, irmãos, numa relação íntima como casal é proteção para a sua família. Por quê? Porque você está exercendo o seu papel. Saindo dessa posição, qualquer posição que é para você estar e você sai, você está entregando ali a autoridade para o diabo, né, para o inimigo, para quem quer entrar ali e tomar aquele terreno. Então não saia da sua posição, seja qual for ela que você já tenha conseguido, né, no reino de Deus. Não saia como esposo, né, enfim, não saia da posição, não entregue a sua autoridade. Então vamos falar aqui rapidamente, a hora já foi. Batalha espiritual na parábola do semeador. Então aqui, irmãs, a parábola do semeador eu vou deixar aqui para vocês lerem. Lucas 8, tá também em Mateus 13 e tá também em Marcos 4. Eu só fiz umas observaçãozinhas aqui, porque elas estão nesses evangelhos, né? E cada um desses escritores, eles deram ênfase em algumas coisas e eu achei muito interessante. Seria bom que tivéssemos muito tempo aqui para falar sobre cada coisa aqui que nós estamos falando aqui, né? Mas já estamos em 42 minutos da gravação. Então, em Lucas 8, né, já vai dar ênfase de que, versículo 11, a semente é a palavra de Deus, tá? Aqui no 12, versículo 12, também já vai falar o quê? Que o inimigo ele quer roubar essa semente para quê? Para que quem ouvir ela não se salve crendo. Então, observa aí quando você lê versículo 12, está falando sobre justamente a nossa salvação, para que não se salve crendo. Versículo 13 vai dar uma ênfase de que? De que não tem raiz, né? Ou seja, se a palavra de Deus ela fica só superficialmente aí na sua cabeça, você ouviu, depois você já esqueceu, já lá se foi o conhecimento que você precisava adquirir para ter vitória. Não dão frutos com perfeição, no versículo 14. Isso aqui está falando daqueles que são os espinhos crescem juntos, né? E os espinhos aqui está falando do amor à riqueza, está falando de ambição, está falando dos cuidados desse mundo. Então, até dá fruto, mas não dá com perfeição. E o 15, né, fala que aqueles que têm a terra boa, né, que recebem a palavra de Deus, eles dão frutos com perseverança. Com perseverança, irmãs, quer dizer que vai sempre dando fruto, né? Esses são os que conservam um coração honesto, né, e bom, tá bom? Lá em Mateus 13, a ênfase que eu coloquei aqui, no versículo 11, tá falando sobre entender e conhecer os mistérios de Deus. Olha que interessante. Então, a semente que é a palavra de Deus, ela vem para que nós venhamos conhecer os mistérios de Deus. E por que alguns ali não conseguem ter esse entendimento? No 15, fala aqui, porque o coração está endurecido e ouve de mau grado. Olha isso, tem pessoas que ouvem a palavra, a ministração da palavra, esse estudo aqui, de mau grado, com o coração endurecido, aí elas não conseguem entender, não conseguem absorver. 19, no versículo 19 aqui, vai falar assim, ó, não entendendo, vem o maligno e rouba. Ou seja, quando você não entende uma palavra, o maligno vai roubar aquilo, irmãs. É por isso que eu sempre, quando é hora da pregação, ou quando eu estou exposta a alguma palavra do Senhor, eu falo, Senhor, me ajuda a entender essa palavra. Eu fico ali em espírito pedindo para que eu possa entender, porque eu não quero perder nada que venha do céu para mim, irmãs. No versículo 21 fala, vindo a aprovação, logo se ofendem. Tem pessoas que recebem aquela palavra, a vitória é nossa e tal, mas aí vem uma aprovação, que nós sabemos que é a batalha espiritual, né, que é o diabo aí tentando roubar essa palavra de você. Lá nos primeiros estudos daí do canal você vai ver sobre isso, sobre perseverança. Aí vem a primeira aprovação, a pessoa já
já se ofende, né? Ou então quando a palavra é de confronto, ela já se ofende também, e aí perde, né? Perde a palavra de Deus, perde, joga por terra ali tudo que ela ia, todo o fruto que ela ia produzir. E o versículo 22 aqui de Mateus 13 fala: aquele que ouve e compreende. Então, um coração, né, fértil, uma terra fértil, é aquele que ouve e compreende. Irmãos, compreenda a palavra do Senhor. Tenha esse desejo por não só ouvir uma ministração, mas por compreender, viu? Por isso é legal esse estudo que nós estamos fazendo aí também, o teórico, que vai falar como o estudo exegético, né, nos ajuda a compreender melhor algumas coisas. E é claro, o espírito de sabedoria e revelação. E em Marcos 4, e também, né, a parábola do semeador, no versículo 10 fala, aqui eu acho muito interessante, viu? E quando se achou só o que estavam junto dele, aqui está falando o seguinte, Jesus, ele falou essa parábola para toda a multidão. Mas aí, quando ele estava sozinho, os discípulos foram lá e falou: Jesus, nós não entendemos, explica para nós. E eu acho isso muito interessante porque eu tomo isso para mim. Por exemplo, se eu vou num culto, aí o pastor, de repente, é aquele pastor mais avivado e tal, e enfim, aí ele prega de um jeito lá que eu não entendo, mas eu sei onde ele leu. Ele leu em tal coisa, tal, mas o jeito que ele pregou ali eu não entendi. Em vez de eu sair murmurando e falando, poxa, olha só esse pastor, não sei o que, não, eu não. Eu vou lá e falo, Senhor, eu não entendi, mas eu quero muito entender. Então, quando eu estou em casa, a sós com Jesus, eu vou lá e eu pego aquela palavra que foi ministrada no culto, que eu não entendi lá no meio da multidão, a sós com Jesus, eu falo, Senhor, me ajuda a entender? E aí, irmãs, eu leio ali e o Senhor começa a me trazer ao entendimento. Irmãs, isso é precioso, irmãs, eu vivo isso. Viu? Então faça isso, nem todos os cultos, muitas das vezes, sei lá, alguma coisa aconteceu, nos distraiu, mas pega aquela palavra que foi lida, traz ela para casa, para o seu secreto e fala, Senhor, o que o Senhor queria me falar, que eu não entendi ali no meio da multidão. Você vai ver, irmãs, como isso é precioso, né? No versículo 12 de Marcos 4, para que não sejam perdoados seus pecados, né? Então aqui, de novo, né? Satanás, ele vai lá, ele rouba o entendimento, justamente para quê? Porque as pessoas não entendam. Se elas entenderem, elas vão crer, e se elas crerem, elas vão ser perdoadas, né? Elas vão confessar seus pecados, vão ser perdoadas. Então o inimigo não quer, ele vai tentar roubar. Você que ministra a palavra do Senhor, sempre ore. Eu sempre faço essa oração quando eu vou pregar, repreendendo todo o roubo do entendimento, irmãos, porque senão aquilo lá é como a semente jogada no meio do caminho, junto do caminho ali, o inimigo vai tirar o entendimento, vai tirar o fruto daquela semente. No versículo 15, deixa claro aqui, ó, vem logo Satanás. É ele mesmo que vem para tirar o seu entendimento daquela palavra. No versículo 17, perseguição por causa da palavra. Então, muitas das vezes, nós vamos receber uma palavra e por conta daquela palavra, nós vamos sofrer ali um tipo de perseguição, um tipo de pressão interna, externa, de todos os tipos. Por quê? Porque aquela palavra vai nos dar vitória. Então, o que nós temos que fazer? Receber uma palavra do Senhor, persevera, resista. No vídeo anterior, estudo anterior, nós vimos falar que nós não precisamos derrotar o inimigo, porque ele já é derrotado, nós precisamos resisti-lo. Então, toda vez que você receber uma palavra, aí de repente, não, você está curado. Aí vem a enfermidade começa a aumentar, você começa a passar mais mal ainda. Isso daí é o inimigo querendo te desanimar, querendo te entristecer, querendo tirar, minguar a sua fé e te roubar essa palavra. Tá entendendo? Então, eu recebi a palavra que eu estou sendo curada, aí a situação piora, mas tenha discernimento. Não, agora é que eu vou perseverar. Eu vou fazer o que eu não podia fazer. Eu contei, eu tenho testemunho aí no meu canal. Vai lá embaixo, lá no comecinho, meu testemunho do que eu vivi aqui com vocês, sobre perseverança na palavra. E aí eu comecei a fazer o que eu não poderia fazer, e eu vi a minha cura, e estou curada até hoje, viu, irmãs? E no 19 fala, né? Cuidados desse mundo, engano das riquezas, ambições. Esse aqui
são os espinhos que sufocam a palavra. Então, minhas amadas, de repente você gosta da palavra, você tem ali, você até entende a palavra, só que você é tão sufocado pelos cuidados desse mundo, é tanta correria, que eu preciso adquirir isso, que eu preciso comprar aquilo, que eu preciso trabalhar para pagar aquilo que eu comprei. E aquilo vai sufocando a palavra e ela não dá fruto, ou então dá, mas com imperfeição, viu? Para finalizar aqui, nós já estamos bem, né, chegando 1 hora de vídeo aí. Como eu disse que eu anotei aqui, e eu vou deixar essa atividade para vocês fazer. Eu não vou escrever tudo isso lá no coisa, senão vai ficar uma mensagem enorme, aquela mensagem que eu coloco no WhatsApp. Mas eu vou deixar isso aqui para vocês fazerem, viu, irmãs? Leia o livro de Efésios e coloque aí quem eu sou em Cristo, o que eu tenho em Cristo e o que eu posso em Cristo. Então eu vou ler aqui rapidamente, né? O que eu coloquei aqui, que nós somos em Cristo, tudo isso aqui engloba todos nós, tá? O que nós temos e o que nós podemos, para você entender o que o diabo está querendo roubar, matar e destruir, tudo bem? Então, quem eu sou em Cristo? Eu sou salva por meio da fé. Eu sou eleita para ser santa e irrepreensível. Eu sou agradável a Deus no amado. Eu sou selada pelo Espírito Santo. Eu sou uma possessão de Deus. Eu sou um templo santo no Senhor. Eu sou morada de Deus no Espírito. Eu sou co-herdeira de Cristo. Eu sou criada em verdadeira justiça e santidade. Somos a justiça de Deus. Somos imitadores de Cristo, somos luz no Senhor, somos sal da terra, somos mortificadas para o pecado e ofensas, somos vivificadas e ressuscitadas com Ele em glória, somos membros de seu corpo, somos uma com Cristo em espírito, estamos assentadas com Ele nas regiões celestes, estamos escondidas nele, somos cheias da plenitude de Deus. Olha isso, minhas amadas, tudo isso é que o diabo quer matar em você. O que eu tenho em Cristo? Olha o que ele quer roubar. Eu tenho todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Eu tenho a redenção pelo seu sangue e a remissão das ofensas. Eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho o espírito de sabedoria e revelação. Eu tenho abundante sabedoria e prudência. Eu tenho iluminado os olhos do meu entendimento. Eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho abundantes riquezas de sua graça. Eu tenho acesso livre ao Pai. Eu tenho a armadura de Deus. Eu tenho autoridade no corpo de Cristo. Nós temos o sim e o amém para todas as promessas. Nele nós temos a cura. Nele nós temos o perdão dos pecados. Nele nós temos a libertação de toda maldição, libertação de todo cativeiro espiritual. Nele nós temos a remissão de toda culpa. Irmãs, nele, olha tudo isso que o diabo quer nos roubar. O que eu posso em Cristo? O que eu posso é aquilo que ele quer destruir. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar por qualquer situação. Eu posso pisar em serpentes e escorpiões, eu posso manifestar os dons, sinais e maravilhas, eu posso exercer meus dons ministeriais, eu posso manifestar o fruto do Espírito que combate toda a obra da carne, eu posso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eu posso exercer autoridade sobre todo principado e potestade. Eu posso compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do seu amor. Eu posso conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Eu posso cumprir a lei pelo Espírito Santo. Eu posso amar, respeitar, obedecer, servir, honrar. Tudo isso aqui estava em Efésios, viu? Eu posso avançar e viver em novidade de vida. Eu posso fazer as mesmas obras que ele. E só para finalizar aqui com chave de ouro, Jesus falou isso, que nós iríamos fazer as mesmas obras e até maiores que ele. E olha só o que está escrito em Mateus 16, 29. Deixando aquele lugar, Jesus voltou ao mar da Galileia e subiu ao monte onde se sentou.
uma grande multidão veio e colocou diante dele aleijados, cegos, paralíticos, mudos e muitos outros, e ele curou a todos. As pessoas ficavam admiradas e louvavam o Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver. Mais para frente aqui vai falar da multiplicação dos pães, ele ressuscitou mortos, irmãs, e ele disse que nós poderíamos fazer isso e muito mais. É disso que eu estou falando, é essa vida abundante que o diabo quer roubar, matar e destruir. Mas nós não vamos deixar, nós vamos resisti-lo, porque é só questão, irmãs, de resistir. Resista essa afronta, resista essa seta, tome as armaduras de Deus mesmo, para que quando vier aí alguma opressão maligna, quando vier qualquer tipo de ataque espiritual, você saiba, você tem o discernimento e você repreenda. Entenda, você tem autoridade no nome do Senhor para repreender todo o mal que se levanta contra a sua vida e contra a sua família. Muitas pessoas estão perdendo a guerra porque acham que tudo é Deus que tem que fazer. Mas o que Deus tinha que fazer já fez, já está feito, no céu já está feito. Seja feita agora a tua vontade aqui na terra como ela já está feita no céu. Como isso vai ser feito aqui na terra? Através de mim e de você, da autoridade que Ele nos deu dentro do corpo. Ele é o cabeça e tudo está sujeito debaixo dos nossos pés. Por quê? Porque nós somos o corpo. Tá entendendo, irmãos? Então nós temos autoridade. Nós temos autoridade sobre todo o mal. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. Na sua enfermidade, não aceite, rejeite. Aumente a sua fé, peça ao Senhor, me ajude na minha incredulidade, Senhor. Se o problema é a minha incredulidade, me ajude. Peça ao Senhor que revele na palavra o que você está precisando para que essa cura ela se concretize na sua vida. Ela é real, irmãs. A sua cura é tão real quanto a sua salvação. Algo precisa se manifestar aí em você para que você tenha fé o suficiente para acessá-la. Mas a sua cura, a sua prosperidade, as riquezas gloriosas do Senhor, os mistérios do Senhor, tudo isso é real, tanto quanto a sua salvação. Porque a obra foi a mesma. A morte de Jesus na cruz foi o que concretizou todas as nossas vitórias, tudo o que o Senhor Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança, tem um louvor que diz isso. Então conquiste, conheça, creia e conquiste. Amém, minhas amadas? Vamos orar? Pai de amor e de bondade, eu te dou glória, eu te dou graça, Senhor, por esta palavra, Senhor, por esta ministração, por este estudo que nos fez conhecer quem somos, o que temos e o que podemos fazer em Ti, para Ti e por meio de Ti, Senhor, porque somente contigo é que nós podemos, Senhor, avançar, conquistar e desfazer as obras do diabo, porque ele não quer que nós tenhamos, Senhor, todos os recursos, Senhor, para que nós venhamos avançar nos teus propósitos para as nossas vidas. Mas em nome de Jesus, nós desfazemos agora, Senhor, toda obra do mal, toda obra de feitiçaria, toda obra, Senhor, maligna ali, Senhor, que está amarrando alguma área das nossas vidas, Senhor, tudo aquilo que o diabo está ali cobrando, Senhor, como se tivesse direito sobre as nossas vidas, Senhor. Ele não tem direito legal sobre as nossas vidas, porque nós já entregamos as nossas vidas a Ti, já confessamos os nossos pecados. E se houver algum pecado ainda da nossa geração, Senhor, que não foi confessado diante de Ti, nós confessaremos, nós colocaremos diante de Ti, Senhor. Nós pediremos sabedoria e revelação, Senhor. O Senhor nos dirá, Senhor, o que o inimigo está encontrando ainda legalidade para prender ali nossa saúde, aprender nossa prosperidade, mas será confessado diante da cruz e ele não terá mais poder sobre nada, sobre nenhuma área das nossas vidas. Nós confessamos, Senhor, todos os pecados dessa nação, Senhor, pecado, Senhor, de derramamento de sangue, meu Deus, em nome de Jesus, aliança com o mal, Senhor,
tantos sacrifícios, meu Deus, nós confessamos e nos arrependemos, Senhor, diante de Ti, para que o Senhor livre também a nossa nação, Senhor, dos poderes das trevas, Senhor. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, nossos lares, Senhor. Confessamos e deixamos esses pecados, Senhor. Nos arrependemos, ó Deus. Venha sobre nós a Tua vitória completa, a Tua vida abundante, Senhor. Venha sobre nós neste dia, Senhor, a vitória, Senhor, sobre todas as áreas da nossa vida. Que nós venhamos ter conhecimento, Senhor, daquilo que é nosso por direito e venhamos tomar posse, conquistar e termos autoridade, Senhor, sobre todo mal, Senhor, e com a nossa boca falarmos, Senhor, nos dirigirmos, Senhor, a quem é de direito, Senhor, a quem é necessário, Senhor, a toda malignidade, Senhor, em nome de Jesus, e colocarmos ela por terra, paralisarmos a sua ação, Senhor, em nome de Jesus. Torna conhecido ao nosso entendimento, Senhor, o que está travando cada área de nossas vidas, para que nós possamos repreendê-la, Senhor, no nome de Jesus. É que eu te peço, Teus anjos trabalhando conosco, Senhor, nessa batalha, Senhor, nos dando direção, nos guiando e nos protegendo, guardando, Senhor, e em nome de Jesus ainda proíbo toda retaliação contra os Teus filhos, contra a minha vida, Senhor, em nome de Jesus, contra essa gravação desse vídeo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, minhas amadas, um abraço bem forte, fiquem com Deus.